Olá, meu nome é Emerson, eu sou aluno do MECAI, geólogo na empresa Nexa Resources, que é uma mineradora produtora de zinco e cobre. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado de Estudo Comparativo de Algoritmos de Aprendizado de Máquina para a Previsão de Parâmetros Técnicos e Financeiros em Projetos de Mineração. Então, primeiro, para contextualizar você, atualmente, o mundo ele tem vivido mudanças climáticas intensas. Todo dia a gente vê aí alguma notícia a respeito de catástrofes ambientais ligadas ao aquecimento global, causado principalmente aí pela queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo. Por conta disso, a conjuntura mundial vem fazendo um esforço bem grande para substituir a energia fóssil por energias que são ditas aí limpas e renováveis, como a energia solar, a energia eólica e o grande boom aí dos carros elétricos e híbridos. Nesse contexto, a necessidade por metais como cobre, como terras raras, alumínio, que são usados na composição desse tipo de itens, tem crescido exponencialmente. Um destaque muito grande para o cobre. E por outro lado, as minas que produzem esse tipo de metal, elas estão acabando e a gente não tem encontrado novos depósitos que supram a demanda mundial. Além disso, encontrar e determinar a viabilidade desses depósitos costuma demorar décadas nas fases de pesquisas, para poder determinar com certeza cada parâmetro técnico, cada parâmetro financeiro que vai embasar a economicidade ou não de uma futura mina. Por isso, a questão que fica aqui para a gente é: será que não é possível a gente tentar prever esses parâmetros usando inteligência artificial, como antes seja possível, comparando projetos que estão em desenvolvimento com projetos já desenvolvidos? Então, é isso que esse trabalho ele quer mostrar. Hoje, a viabilidade econômica de projetos dessa natureza, ela é feita primeiro descobrindo as características básicas de um projeto, como tonelagem de minério disponível, concentrações de metais, status de atividade, região geográfica, tipo de mina, que são itens intrínsecos a qualquer projeto. E a partir disso, a gente calcula os parâmetros técnicos e financeiros que são necessários para determinar a viabilidade, como custo inicial, capacidade industrial, a vida útil do empreendimento, a taxa de recuperação dos metais, os custos de sustentação, os custos de se fazer mineração e os custos de se processar minério, entre outros. A proposta desse trabalho é, com base na base de dados que contém características básicas e contém parâmetros variáveis de 817 projetos, tanto viáveis quanto inviáveis, de produção primária ou secundária de cobre, a gente tentar identificar os projetos mais similares a um projeto que esteja em desenvolvimento, sabendo das características básicas desse projeto, para tentar prever os seus parâmetros técnicos e financeiros. No fim, o que a gente quer saber é qual algoritmo é ideal para a gente prever cada um desses parâmetros com o menor erro possível, para que a gente use isso para aplicar em etapas futuras. Para isso, foram utilizados nesse trabalho 5 algoritmos comuns de aprendizado de máquina para a gente fazer essa previsão, inicialmente sem aplicar o PCA, e depois aplicando o PCA para a gente fazer uma comparação dos resultados utilizando essas duas estratégias. Então, entrando um pouquinho mais em detalhe, primeiro foi feito um pré-processamento dos dados, onde eu separei aí as variáveis numéricas das categóricas, transformei as variáveis que têm uma escala muito grande, como investimento inicial, as tonelagens, em escala logarítmica, para a gente reduzir a variabilidade. Também normalizei as variáveis numéricas para garantir que tudo ficasse na mesma escala, e codifiquei as variáveis categóricas. E por fim, eu tratei os valores nulos que tenha na base, usando aí vizinhos mais próximos para garantir uma base de dados mais completa. Depois eu usei essas duas estratégias. Então, a primeira estratégia foi aplicar em cima dessa base pré-tratada 5 algoritmos de previsão para cada um dos parâmetros técnicos e financeiros. Os algoritmos que foram utilizados foram a regressão linear, o Random Forest, o Support Vector Regressor, o KNN e o Gradient Boosting. Eu treinei os modelos e calculei o MSE, que mede aí a média dos quadrados dos erros, enquanto o R quadrado indica aí a proporção da variância dos dados pelo modelo, tá? A segunda estratégia foi aplicar o PCA nos dados pré-processados e depois fazer o treinamento novamente com 5 algoritmos e a análise dos erros.
Isso foi feito porque aplicar os algoritmos diretamente na base de dados permite a gente avaliar a robustez desses modelos, em condições muito mais próximas aos dados reais, sem fazer nenhum tipo de transformação. E isso ajuda a gente a entender como que os modelos eles lidam com a complexidade e a variabilidade dos dados brutos. Por outro lado, quando a gente aplica a análise de componentes principais, né, o PCA, antes dos algoritmos, a gente reduz a dimensionalidade dos dados e a gente simplifica os modelos, além da gente diminuir aí o risco de overfitting. E comparar essas duas abordagens, ela foi importante para a gente determinar se o PCA ele realmente melhora significativamente ali a precisão, ou se os modelos eles conseguem ser robustos o suficiente para lidar com os dados sem aplicação de PCA. Como resultado principal, a gente tem essas duas tabelas do canto inferior direito do slide, onde a primeira ela mostra os resultados com a aplicação do PCA, e é interessante que ela destaca o gradiente boosting como o melhor método para os parâmetros custo inicial, capacidade industrial e vida útil, enquanto o Random Forest foi o melhor modelo para os parâmetros taxa de recuperação, custos de sustentação, mineração e processamento. Já quando a gente aplica os algoritmos sem o PCA, usando o algoritmo, o melhor algoritmo, ele acaba sendo o Random Forest para todos os parâmetros. E quando a gente compara os erros das duas tabelas, é interessante a gente notar que o desempenho sem o PCA do Random Forest ele acabou sendo superior a quando a gente aplicou o PCA. Então a gente pode concluir aqui com esse trabalho que os modelos eles foram capazes de lidar com a complexidade e a variabilidade dos dados apenas pré-processados de uma maneira muito eficaz, sendo que o PCA ele pode ser utilizado sim como uma maneira alternativa para melhorar a precisão de alguns modelos, mas que pela natureza dos dados, a gente aplicar diretamente os algoritmos já é o suficiente. Tá? E por fim, eu só queria destacar que esse trabalho ele é um pontapé inicial para que outros trabalhos sejam desenvolvidos no futuro e que pode apoiar trabalhos que já estão em desenvolvimento. E que aplicar esse tipo de técnica representa uma vantagem competitiva aí, a fim de acelerar as tomadas de decisão e fomentar discussões, abrindo janelas de oportunidade nesse ambiente da mineração, onde a gente tem a inteligência artificial tão pouco desenvolvida. Tá bom? Obrigado aí pela atenção.